Oi pessoal, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre Ozempic, como fazer ele ser um milagre no emagrecimento. Lembrando, gente, se inscreva no meu canal para você receber tudo saindo do forno e não perder nada do conteúdo. E curte aqui para mim, vou esperar uns 3 segundinhos para você curtir, para ajudar a relevância do canal, hein? Vamos lá. Curtiu? Curtiu, gente? Só apertar aqui, ó. Vamos lá? Então vamos. Agora nós vamos falar de como fazer o Ozempic realmente ser um milagre do emagrecimento. A questão do Ozempic, como eu expliquei no vídeo anterior, ele é um análogo do GLP-1. Então ele imita uma substância do corpo que é maravilhosa para você se sentir empazinado, para melhorar o metabolismo, para você melhorar a saciedade, saciação e fome. Ele é maravilhoso, porém ele tem um probleminha. Ele causa rebote. Todo mundo que toma o Ozempic tem a chance enorme de voltar a engordar depois que ele para de agir, depois que para de usar a medicação. E isso, pessoal, não sou eu que estou falando, não. Existem trabalhos do próprio Ozempic e independentes que demonstram isso. O rebote é algo quase que garantido para quem usa essa canetinha. Então, como que a gente pode fazer para a gente emagrecer e não voltar a engordar? Para a gente aproveitar o emagrecimento oferecido pelo tratamento junto ao Ozempic e não voltar a ganhar os pesos ou até ganhar mais peso, que é o pior. Bem, primeira coisa é cuidar do seu metabolismo. O que é o metabolismo? É o seu gasto de energia. É quanto mais gastar com o mesmo tanto que você consome. Hoje, quanto mais você fez dietas, o seu corpo aprendeu a economizar. Isso é péssimo. Então você quer ser um gastador de energia. Para isso, a gente tem que aumentar o metabolismo. Para aumentar o metabolismo, na ciência, hoje nós já temos 10 coisas que está assim, cientificamente comprovado. E nenhuma dessas, gente, é o uso de termogênico ou tomar muita água. O termogênico, o pré-treino, ele até aumenta o metabolismo de uma forma ali transitória. Sim, aumenta, mas eu tô falando de aumentar seu metabolismo basal. Isto é, você ser uma pessoa magra de ruim. Sabe aquela pessoa que pode comer e não vai engordar? É isso. Bem, essas 10 coisas nós vamos ter vídeo para elas. Então a primeira coisa para você não voltar a engordar, melhorar o metabolismo. São 10 coisas, vai ter vídeo para isso tudo. E a segunda coisa para você não voltar a engordar é saber usar o análogo do GLP-1. Para você saber usar, eu vou explicar tintim por tintim hoje, para você não perder nem... Quase que eu furei meu dedo. Para você... Porque eu deixei a agulhinha aqui para fora, gente, me desculpa. Então, para você saber usar essa canetinha e não voltar a engordar, tá? Então tem um jeito certo de usar. Primeira coisa, gente, os estudos demonstram que o uso da semaglutida, ela precisa ser uma dose alta. Os estudos, a maior parte dos estudos, inclusive, é com 2,4 miligramas. É muita coisa de semaglutida. E o que eu tenho visto na prática? Eu tenho visto muita gente emagrecer com muito menos que isso. E esse medicamento, ele traz muito efeito colateral. Ele dá náuseas, vômitos, diminui a energia, a pessoa fica mais letárgica, prende o intestino, pode causar refluxo. Isto é prejuizaço, né? Então, já que tem muito efeito colateral, a gente tem que ir com calma para a gente achar a melhor dose para você. Não é a melhor dose no geral, não existe isso. Qual que é a melhor dose para você? Como é que eu vou saber? Bem, você vai começar com doses baixas e vai subindo. Isso, gente, eu tô falando a título de curiosidade. É lógico que se você vai fazer um tratamento com uma medicação para emagrecer que pode gerar rebote e que é cheio de efeito colateral, não, né? Você não vai fazer só com o que a doutora Sarina está fazendo aqui. O que eu tô te ajudando é para que você chegue no seu médico de forma mais esclarecida. Só isso, mas você precisa de um acompanhamento médico, ok? E muitos colegas também não dão os detalhes. Por exemplo, como é que a gente faz aqui pra gente usar o Ozempic. Então eu vou dar esses detalhes aí pra você. Então o que eu oriento? Normalmente eu mando comprar esse aqui de 1,34, aqui ó,
1,30 miligramas por ml. Essa é a caneta onde eu tenho maior quantidade da substância. Tem dele mais fraquinho, mas ele é mais usado para diabetes, tá? Então, eu peço, os meus pacientes, normalmente eles começam com 40 cliques e eu vou subindo 10 cliques por semana. Eu não vou entrar em detalhes aqui de quantos miligramas são, porque isso aqui você vai ter que sentar com o seu médico. Eu tô dando um exemplo, tá? Então, o clique, como essa caneta aqui é de dose de 1 miligrama, para poder, eu teria que dar muito desses cliques para chegar até 1 miligrama. 40 cliques não chegará. Então, a pessoa começa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada desse barulhinho é um clique. Então, a pessoa começa com 40 cliques. E aí, a caneta, ela vai se preparar para você dar o gatilho. Então, você dá os 40 cliques, colocou já a canetinha, a agulha é mínima, nem dói, tá? E você vai usar na região do abdômen. Uma coisa importante, não fica usando esse tipo de medicação no mesmo lugar, porque senão você pode fibrosar o local. Então você usa e vai rodando no abdômen, pode usar na coxa também. Então, você preparou, contou lá quantos cliques que foi que o seu médico mandou. E aí, já colocou a canetinha. Então você vai colocar na barriga, no abdômen e vai apertar. Apertou o gatilho aqui, você tem que contar de 1 até 10. Pra quê? Porque a quantidade é ínfima e a agulhinha é muito pequena. Quando você coloca isso aqui e tira rápido, você pode voltar a substância na canetinha. Então você coloca, conta até 10, tira e guarda no lugar fresco ou na geladeira, tá bom? Aí você guarda aqui. E as canetinhas, ela vem com as agulhinhas aqui, ó, todas bonitinhas, tá? Isso aqui é para uso individual, tá, gente? Não pode compartilhar a agulha. Então, tá. Doutora Sarina, então, como é que eu faço com os meus pacientes para eu chegar na dose ideal? Eu vou aumentando 10 cliques por semana. Por que, doutora Sarina? Doutora Sarina, por que você não usa dose diária? Porque os estudos para dose diária ainda são muito pobres, poucos estudos e muito ruins. Então, eu prefiro estar respaldada porque eu sei que a dose semanal, ela é muito efetiva. Então, eu fico garantida e tem muito estudo de dose semanal. Então, por isso, eu opto por usar a dose semanal, tá? Então, vamos lá que você começou a usar num sábado. Sábado, você usou 40 cliques e aí você vai se observar durante a semana. Teve náuseas, vômitos, empazinamento, e aí, de acordo com seus efeitos colaterais, o seu médico vai crescendo o número de cliques por semana. Então, no sábado que vem você usa 50, no outro 60, 70, e aí o médico vai aumentando a dose gradativamente. Às vezes, quando eu vejo que o paciente está bem, eu aumento 15 cliques por semana. Então, isso vai depender de cada médico. E aí, quando ele chega numa dose onde você está emagrecendo e seus efeitos colaterais estão controlados, ele vai manter nessa dose por um tempo até que você diminua a resposta ao medicamento. Diminuiu, ele aumenta mais um pouco. Então, essa dose do Ozempic, ela é uma dose individualizada. Então, já vi isso muito. A amiga começou a usar e falou, olha, usa meio miligrama por semana. Aí eu, então tá. Aí eu uso a outra meio. Já usei o Ozempic e não emagreci. Lógico, gente, não é assim. Tudo na medicina, a dose tem que ser ajustada para a pessoa, entenderam? E aí você sobe esse medicamento, vai subindo a dose gradativamente até que chega na melhor dose com menor efeito, ok? O que é importante? Importante é você saber que tem efeitos colaterais e eles precisam ser controlados. Às vezes, o uso do Ozempic, a gente tem que até associar a medicação. Eu costumo, quando o paciente tem muitas náuseas, eu costumo associar uma medicação antiemética. E às vezes o paciente tem muita constipação, eu costumo associar o Orlistat, que é uma medicação que diminui a sua absorção de gordura em até
30% da gordura. Vamos fazer um vídeo só sobre o Orlistat? Então tá, eu vou deixar já isso gravado na minha memória, que depois que eu for falando dos metabolismos, de todos os casos de metabolismo para vocês, eu vou falar também do Orlistat, essa medicação super conhecida, super efetiva e que diminui a absorção da gordura. Então eu posso usar esse Orlistat porque ele ajuda a soltar um pouco o intestino e também melhora um pouco, você diminui a absorção de gordura. Outra coisa que eu costumo associar é às vezes uma medicação para compulsão alimentar que seja uma medicação estimulante do sistema nervoso central. Doutora Sarina, por que você faz isso? Porque o uso desse análogo do GLP-1 costuma deixar a pessoa mais letárgica. A pessoa fica mais, às vezes, ela se sente até um pouco deprimida. Então, um estimulador pode ajudar. Isso vai depender muito do paciente, tá? O importante é que você suba gradativamente até chegar na menor dose. A outra coisa importante para o uso do Ozempic é dieta adequada associada, atividade física adequada, isso tudo eu vou falar lá no metabolismo. Gente, caminhada serve? Não, não. Andar de bicicleta serve? Não. Nós temos que usar atividades físicas que aumentem o gasto energético. E isso vai ter uma live só para isso, tá bom? Então, tem que fazer uma atividade física adequada para o metabolismo, dieta adequada para o metabolismo e é muito importante, sono adequado para o metabolismo ficar bom, cuidado com o intestino, isso tudo é muito importante, tá? Então, o Ozempic, ele tem que chegar na melhor dose possível. Chegou e tudo adequado, aí você vai perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso. Parou de perder peso com o uso da medicação, já fez tudo o que devia, não pode suspender. Não pode suspender. Porque, como eu disse no vídeo anterior, é garantido, praticamente garantido, o rebote. Então ninguém quer ficar gordo de novo, né? Se não quer ficar gordo, nós temos que tirar a medicação aos poucos. E aí, dependendo do tanto que você perdeu de peso, por exemplo, 30 quilos. Perdeu 30 quilos, você não pode tirar o Ozempic de uma hora para outra. Você vai ter que tirar gradativamente. E esse tempo, gente, pode até nem acabar. Tem pacientes que vão ter que tomar o resto da vida. É uma medicação muito nova que a gente ainda não tem tanta certeza sobre isso. Mas eu costumo dizer para o paciente que esses pacientes que perdem muito peso, pelo menos 2 anos eles vão continuar usando a medicação. Mas se você é um paciente que perdeu aí 4, 5 quilos e já está satisfeito, aí dá para poder fazer esse desmame de forma mais lenta, mas num período mais curto. Quanto tempo? Uns 3, 4 meses. E eu costumo fazer a mesma coisa. Eu vou tirando os cliques semanalmente, do mesmo jeito que eu comecei os cliques. E aí eu vou tirando, na hora que eu pego a dose mínima, eu deixo mais 2, 3, 4 semanas no máximo e depois eu retiro a medicação. Mas isso para pessoas que perderam pouco peso, tá? Não tem doença associada, não tem diabetes, não tem resistência à insulina. Por isso que é muito importante que você faça isso com a ajuda do seu médico, ok? Então agora você já sabe usar o Ozempic. O que a gente precisa então, a partir de agora? Cuidar do metabolismo. Assunto para os próximos vídeos. Siga o canal, não deixa de seguir, senão você vai perder. E clica aqui, ó, que você gostou do vídeo. Por favor, tenha dúvidas? Pode tirar, pode comentar o que você achou de bom, o que você quer que eu fale para você. Você que já é meu seguidor, você sabe os conteúdos que eu trago sobre hormônios, sabe que eu trouxe, né, eu fui uma das pioneiras a usar os hormônios em pellets, né, os implantes hormonais no Brasil, sou professora. Então escreva aqui, doutora Sarina, por favor, fale disso, explique isso com mais detalhe. Tudo que eu sei escrever aqui nós vamos anotar e aí eu vou te atender com vídeos, tá bom? Um beijo e até quinta-feira de novo eu tenho vídeo novo no canal.